sua assessoria lá da pasta, pudesse meio que monitorar, no sentido da gente poder ver as entidades, a meta de cada entidade, a meta dos movimentos, para que nós possamos aí, com muita tranquilidade, a gente poder fazer uma espécie de monitoramento no que diz respeito a essa campanha da arrecadação de assinaturas pela anulação do projeto de lei da reforma trabalhista do governo Temer. 3, que é importantíssimo, nós estamos dialogando com outros setores da sociedade. Nós temos aí setores da igreja que têm interesse, né, de dialogar, ou seja, estamos, porque o tempo para arrecadarmos essa assinatura é muito pequeno. Nós temos, por exemplo, companheiro Valmir, que definimos na Frente Brasil Popular até o dia 5 de novembro, já que dia 13 de novembro tem que estar na porta do Congresso Nacional, né? Tem que estar lá na porta do Congresso Nacional, ou seja, aqui no Estado de Ceará, com outros estados, definiu que o dia 5 de novembro será a data limite para que nós possamos aí arrecadar, ou para que nós possamos aí coletar as assinaturas do conjunto da classe trabalhadora. Então, queria dizer isso. E um outro dado que o Emanuel acho que esqueceu, mas foi muito importante ele dar esse informe na executiva, de que não necessariamente, né, você tem que ter o número do título do trabalhador, né? Quando você coloca o nome completo e quando você coloca a data de nascimento do trabalhador, evidentemente vai ter um trabalhozinho a mais, né? Tem um trabalhozinho a mais, que a entidade sindical ou o movimento vai ter que ter uma pessoa para depois, né, através do nome completo e da data de nascimento, poder pegar o número ali do título e aí terminar, né, terminar de preencher a ficha lá que estará coletando lá a assinatura. Então, é muito importante esse processo, né? Certamente, muitos trabalhadores não andam com o título, é verdade, enfim, não está no dia a dia com o título ali, mas com a data de nascimento, ele colocando lá o nome completo e a data de nascimento, você pode, posterior, ou seja, depois, você pode conseguir o número do título, tá bom? O processo de debate, nós vamos abrir depois da fala do João, que a gente pega os 2 pontos, pode ser assim? Queria só complementar, se você permitir. Só complemento. Primeiro, bom dia, né, gente? Todos e a todas. Já boas-vindas aqui o João. 2 complementos. Nós estamos no processo de construção dos comitês, né? Então, nós temos várias entidades que já estão com o comitê montado na coleta de assinatura e, enquanto secretaria-geral, a gente já está fazendo algumas conversas e já temos 3 executivas de sindicato, agora para essa próxima semana, para a gente estar dialogando com as executivas, para estar sensibilizando, porque tem alguns dirigentes que estão na executiva dos sindicatos, mas não estão liberados, portanto, precisa ter um nivelamento de informações. Então, a gente está fazendo isso, nós já temos aqui em torno de 3 sindicatos que a gente está com marcado visita, então temos o MOVAS, tem o Sindicef, enfim, está na agenda, né? E a outra coisa que eu acho que é extremamente importante é a questão da meta. No Congresso Nacional da CUT, quando foi lançado a campanha, nós já está definida a meta. A meta, cada sindicato tem como meta, no mínimo, recolher 50% de assinatura do número de filiados da seu sindicato. Então, se o meu sindicato tem 1000 filiados, a meta do meu sindicato é 500 assinaturas. Então, a gente está nesse processo de construção, né? Então, muita disposição para todos nós. É uma campanha que vale a pena, é uma experiência que já aconteceu na Itália. Eu acho que o João pode nos ajudar um pouco nessa informação, né, que já foi revogada. Então, o Brasil repete o que deu certo na Itália e a gente tem condição, sim, de virar essa página e, se Deus quiser, conseguir revogar essa tão desgraça reforma da reforma trabalhista, porque da Previdência nós vamos derrubar mesmo. Ok. Queria registrar a presença do companheiro Vanderlei, o companheiro Vanderlei está ali, petroleiro,
Obrigado pela tua presença. O João estava perguntando, é o Vanderlei, né, Will? Porque a idade vai chegando, aí você bota o óculos, não tem jeito, né, Vanderlei? Seja bem-vindo, meu camarada. Aqui na CUT, você sabe do prazer imenso de ter a presença do companheiro aqui, tá bom? João, passar a bola para você, 20 minutos, você acha que está tranquilo? Beleza? Fique à vontade, a casa é sua, mais uma vez, receber aqui o companheiro é um prazer enorme, nosso ex-presidente da CUT, ainda da direção nacional da nossa Central Única dos Trabalhadores e o presidente da CSI, é um prazer enorme recebê-lo aqui no estado do Ceará. Obrigado, companheiro, e vamos lá. Bom dia a todos e a todas. Já fazia alguns anos que eu não retornava aqui. Eu me lembro que quando vocês compraram essa sede aqui, eu estive aqui no Ceará, depois estive outras vezes, acho que a última vez, se eu não me engano, foi na campanha da Dilma, né? E é um prazer muito grande retornar aqui ao estado, agradecer muito o convite. Eu não tenho mais aquela facilidade de cumprir a agenda como eu tinha antigamente, mas quando sobra um espaço, eu acabo aceitando o convite. Portanto, Will, agradecer muito na tua pessoa o convite para vir aqui, toda a executiva da CUT estadual, né? E para falar desse assunto tão perverso, tão difícil, que move as nossas vidas hoje. Eu vou falar muito rapidamente do cenário internacional para que a gente se situe dentro do cenário internacional, e vocês vão perceber que o que está ocorrendo no Brasil pode ser que a perversidade seja maior, mas não é diferente do que está ocorrendo em outros países, né? Infelizmente o capital, ele se move de uma maneira e ele não respeita povo, não respeita fronteiras, não respeita nações e vai tocando a sua vida. Nós estamos vivendo uma fase, gente, eu diria até que a mais perversa das últimas décadas no mundo todo. Porque, para vocês terem uma ideia do grau de perversidade que o capital está atuando, quando nos anos 40, 50, se conseguiu consolidar muito das legislações trabalhistas que vigoram no Brasil até hoje, na Europa, após a Segunda Guerra Mundial, talvez tenha sido o período de maior conquista naquele continente. E isso teve um reflexo enorme em todos os países do mundo, inclusive no nosso Brasil, na Argentina, toda a América Latina, né? Se conseguiu constituir, que já existia, mas ela acabou expandindo em termos de garantia de direitos, que é a Organização Internacional do Trabalho, que tem sede em Genebra. Então foi uma fase muito rica, nos anos 50, 60, acho que até há 10 anos atrás. Foi uma fase onde nós conseguimos garantir determinados direitos, que infelizmente, como foi dito por ele aqui na mesa, está escapando pelas mãos, né? E não é diferente do que está ocorrendo por aí. A Espanha fizeram uma reforma ano passado, que é onde o governo local ultraconservador, ultra-neoliberal, também conseguiu enfraquecer a organização sindical, conseguiram enfraquecer as centrais sindicais. Na Espanha, para vocês terem uma ideia, as centrais sindicais tinham verbas públicas, não somente a contribuição dos associados, né, dos sindicatos filiados às centrais sindicais, mas eles tinham, através da lei, acesso a recursos públicos para que eles pudessem efetivar parcerias com o mundo sindical. Uma das grandes ajudas que a CSA, que é a Confederação Sindical das Américas, teve para poder se consolidar foi o do movimento sindical da Espanha, e era verba pública. O atual governo espanhol acabou, simplesmente liquidou, não tem mais nenhuma ajuda, portanto rompeu praticamente aquela espetacular parceria que o movimento sindical latino-americano tinha com o movimento sindical espanhol. E eles ajudaram muito a gente, né? O movimento sindical italiano também ajudou, alemão, americano, etc. Então o capital, até nisso ele ataca. Ele percebe que através da estrangulação econômica é a única alternativa para impor a sua lógica, hegemonia, etc. Essa fase que eu diria não era uma fase de bonança do movimento sindical, mas era uma fase um pouco mais rica do que essa que nós estamos vivendo hoje. Se consolidou direitos, como eu disse, na maioria dos países do mundo, e todos esses direitos muito baseados nas convenções da OIT, né?
O Brasil até hoje não é signatário da Convenção 87 da OIT, que é a convenção que garante liberdade e autonomia sindical. E não foi por culpa do governo Lula. Não foi enviado ao Congresso Nacional a regulamentação dessa convenção, porque tinha diferença no movimento sindical. A CUT era a única central sindical favorável a implantar no Brasil a Convenção 87 da OIT. As outras centrais sindicais eram contra. Perdemos uma grande oportunidade, inclusive, durante o governo Lula e durante o governo Dilma. E o Lula dizia, não, vocês têm que fazer acordo, consenso entre vocês, eu envio o projeto. Porque o Lula sempre defendeu a Convenção 87 da OIT, porque ela é a principal convenção dessa organização internacional. Então, nós perdemos uma grande fase. Perdemos uma fase, inclusive, onde tinha consenso dentro da CUT, que era o fim do imposto sindical, mas a introdução automática da taxa de negociação, ou taxa assistencial. Que era a gente... Eu nunca achei que o imposto sindical é o grande mal do movimento sindical, mas nós achávamos que a substituição do imposto sindical por uma taxa de negociação a ser decidida em Assembleia era uma alternativa mais de acordo com os princípios da CUT, né? Porque imposto é algo, como o nome diz, né? Ele é imposto. E você não pode, você impõe a contribuição tua para o IPTU do município, imposto de renda, etc. Agora, obrigar você a pagar uma organização social, sindical, seja lá o que for, não é muito bom num Estado democrático de direito. Mas nós nunca fizemos campanha fim do imposto e pronto. Não, nós achávamos que tinha que acabar o imposto por causa desse princípio, mas ao mesmo tempo colocar algo no lugar, porque senão os sindicatos vão à falência, é o que vai acabar ocorrendo conosco. O fim do imposto, nós vamos ter uma parcela expressiva dos nossos sindicatos, aqueles que têm mais dificuldade, têm menos sócio, vão encontrar dificuldade para sobreviver, e o capital sabe disso. Para vocês terem uma ideia, o fim do imposto sindical acaba com o imposto patronal também. Mas o patrão, ele não precisa, porque ele tem um imposto para sustentar o chamado Sistema S. Então, a Fiesp lá de São Paulo, por exemplo, não precisa do imposto sindical para viver. Tem uma enorme quantidade de recursos do SESI, e que vem as confederações patronais, SENAC, SESI, SENAI, em tudo, cada ramo tem a sua confederação patronal e ao mesmo tempo tem essa organização vinculada à confederação patronal. E que ninguém controla essa verba, é uma verba que eles recebem, são bilhões e bilhões por ano, que eles utilizam inclusive para sustentar a sua máquina, portanto não precisa de imposto sindical, diferente do nosso caso, nós não temos esse imposto embutido na folha de pagamento que vem para a organização sindical. Então é uma fase muito difícil que nós estamos vivendo. Eu sei que papo de sindicalista é sempre chorar as mágoas, mas é o momento que nós estamos vivendo, é chorar as mágoas também, para a gente ver onde que a gente vai parar, né? Então, essas reformas que estão ocorrendo no nosso país, elas estão em consonância com a estratégia que o capital está usando no mundo todo. No mundo todo tem havido reformas trabalhistas, algumas com uma radicalidade incrível, como é o caso da nossa, e outras com menos radicalidade, mas nos parece que a queda do muro de Berlim, o fim do chamado socialismo real, o capital ficou livre, solto, vitorioso, e vamos fazer as reformas. Para que se tenha uma ideia da perversidade, acho que tanto nos anos 50, 60, era comum você ver governos eleitos, Partido Social Democrata na Europa, ou Partido Socialista, fazia aliança com o movimento sindical, o movimento operário, e isolava os patrões. Agora é muito raro você encontrar um governo que se alia conosco para isolar os patrões. É muito raro, né? Nós tivemos, nesse aspecto de concepção, o governo Lula. O governo Lula, ele tinha essa facilidade, às vezes, de se unificar conosco para poder isolar o patrão ou forçar o consenso. E é isso o tipo de governo que a gente sonha em ter, mesmo dentro de uma sociedade capitalista. Hoje, o mundo todo é assim. É muito raro você encontrar, não, vamos primeiro ouvir as centrais sindicais de trabalhadores antes de ouvir os patrões. Não, a estratégia é governo, patrão contra nós. Essa é a estratégia que o capital... E controla o mesmo, controla inclusive a democracia. Eu acho que está claro para todos nós, aqui no nosso país, que a partir de 2013,
O capital atuou de forma decisiva no Brasil para derrubar um governo democrático popular. Ingênuos foram aqueles que acharam que aquelas manifestações de 2013 eram manifestações espontâneas do povo. Lá em São Paulo, por exemplo, deve ter ocorrido aqui no Ceará também, lá em São Paulo, quem ia para a rua para derrubar Dilma Rousseff era a classe média alta, era a juventude de classe média alta. Não era juventude de 2013 que foi para a rua para diminuir preço da passagem de ônibus, etc. Não, você percebia que eram filhinhos de classe média alta para cima, etc. E aí tinha dedo do capital, dedo da imprensa, um enorme apoio das confederações patronais, e ficaram martelando isso. A chamada Primavera Árabe, a mesma coisa. O que está ocorrendo na Venezuela é a mesma coisa. O capital, quando ele quer derrubar um governo, ele se unifica no processo de derrubar um governo, ele consegue, porque ele tem apoio da imprensa e tem apoio do judiciário. É uma unidade perversa desses, aquilo que eu costumo dizer, dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Você pega o parlamento, que é dominado pelo capital, você pega depois a imprensa, que é dominada pelo capital, o judiciário, que é dominado pelo capital, e o executivo, que é dominado pelo capital, com raríssimas exceções. Então, para impor a sua lógica, se tem um governo que está atrapalhando, ou se eles não conseguem ganhar a eleição, como foi o caso da Argentina, conseguiram botar um presidente vinculado ao capital, eles encontram forma para derrubar, que foi o que aconteceu no Brasil, no Paraguai, Honduras, Grécia, e a Venezuela é a maior vítima. Aqui não cabe uma defesa radical do governo Maduro e de achar que o governo Maduro não cometa erros. Mas quando você olha governo Maduro de um lado e do outro lado a CIA, não tem como você não fazer opção. Porque é um ataque brutal, é um boicote permanente dos meios de comunicação local, dos empresários que fazem propositadamente para derrubar o governo a falta de produtos alimentícios. A população, ela é desinformada, ela não sabe o que está ocorrendo. Vocês acham que a população como um todo sabe o que está ocorrendo no Brasil? Nos bastidores, o que é que vem ocorrendo nesse país? O conteúdo da reforma trabalhista, o conteúdo da reforma previdenciária, não sabe. Quem sabe é a nossa base social. E às vezes até os sócios do nosso sindicato ficam em dúvida. Será que é tão perverso assim? Será que a desgraça é tamanha? Desse jeito, etc. Então, essa fase rica dos anos 50, 60, 70, 80, até os anos 90, simplesmente acabou no mundo. O capital se sentiu vitorioso e ele vai impor a sua hegemonia. Por isso que quando a gente fala disputar a hegemonia, é disputar com o capital. Por isso que o movimento sindical não pode, de jeito nenhum, simplesmente estabelecer uma pauta eminentemente trabalhista, sem olhar o todo. Onde é que nós nos inserimos nesse todo? Nessa forma, por isso que o processo eleitoral do ano que vem, ele não é simplesmente porque nós queremos que o Lula volte, ou se o Lula não puder, que seja um candidato de esquerda. O movimento sindical precisa entender que ele precisa combinar as duas coisas, desde uma luta eminentemente trabalhista, como foi dito aqui nessa campanha que vocês estão fazendo espetacular, como participar do processo eleitoral. Se a gente não conseguir reverter o ano que vem essa desgraça que está ocorrendo com o nosso país, não conseguir reverter essa reforma trabalhista, se a gente não conseguir impedir a reforma previdenciária e o ano que vem for eleito um outro governo neoliberal, o futuro do Brasil está seriamente comprometido. E comprometido por quê? Eu vou pegar alguns aspectos para vocês que nós temos debatido muito no movimento sindical internacional e que isso tem que fazer parte da pauta nossa daqui para frente. Eu deixei com o Will 2 artigos aqui, o futuro do trabalho no século XXI, que é um artigo ainda, o Will, que está em elaboração, ele não está concluído ainda, e um outro artigo que é Bolsa Rico 4.0 versus Bolsa Pobre Marcha Ré. O título é bem irônico mesmo. Que é o momento que nós estamos vivendo. A 4ª revolução industrial, ela está vindo de forma muito mais acelerada do que todas as grandes mudanças tecnológicas que ocorreram no mundo, com uma rapidez incrível. Quem é que vai se adaptar melhor num mundo em profundas transformações e com uma rapidez tal como nós estamos vivenciando hoje? Quem é que vai se adaptar? Qual país? Aqueles que detêm conhecimento, que detêm novas tecnologias, que investem em pesquisa, que investem em educação e preparam
o país para uma situação melhor. Nós não estamos preparando o Brasil para uma situação melhor, para a era da digitalização. Infelizmente, o governo Lula e o governo Dilma estavam caminhando nessa direção, quando passou a valorizar mais a escola pública, a proteção da indústria nacional, etc. Então, uma ruptura. O governo Lula e Dilma, um dos motivos que caíram foi por causa disto. Não interessa ao Brasil, para o capital internacional, que o Brasil detenha conhecimento, novas tecnologias, pesquisa, que entre de forma soberana na era da digitalização. Quem vai conseguir sobreviver melhor na era da digitalização é quem detém o conhecimento, quem detém o conhecimento de novas tecnologias. Porque quando você detém o conhecimento, postos de trabalho vão se fechando, profissões vão se extinguindo, mas você, devido ao saber que você tem, você cria novas possibilidades de emprego para a população. Nem sempre se consegue, mas tem muito mais chance do que nós. Quando você vira um mero exportador de commodities, um mero exportador de soja, de petróleo, de carne, de banana, ou seja lá o que for, de açúcar, etc., as possibilidades de você enfrentar as mudanças tecnológicas, a quarta revolução industrial, é menor. Naturalmente é menor. Porque o cidadão fala, bom, eu perdi o emprego aqui, qual é o emprego que eu vou entrar se eu não detenho conhecimento suficiente para aderir a um novo emprego, ou se no meu país é um mero importador de conhecimento e um mero exportador de commodities. As possibilidades de emprego é menor, é diferente de um país avançado como o Japão, Alemanha, Estados Unidos, etc., que a diversidade de possibilidade de emprego é muito maior do que aqui. Então você já entra derrotado. Você já entra num processo de enorme dificuldade para enfrentar essa mudança tão rápida, que não vai ser a mudança lenta, como foi a passagem do feudalismo para o capitalismo, a segunda revolução industrial, depois a terceira revolução industrial, que ocorreu nos anos 60, 70, etc. Agora é uma rapidez incrível, as profissões se extinguem com uma rapidez incrível, que vai forçar nessa toada, nessa forma galopante de se implantar as coisas, aonde nós vamos conseguir, já estamos hoje em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, de você ficar na sua casa prestando um serviço onde você não precisa nem se deslocar. Você presta o serviço digitando, botando um computador em funcionamento dentro de uma empresa, etc. E você não consegue sair de casa. Quer dizer, poderá ocorrer conosco, eu vou pintar um quadro terrível, porque quando você pinta um quadro terrível, você tem que apresentar a saída. Pintar um quadro terrível não significa amordaçar a possibilidade de luta e impedir, mas poderá ocorrer nesses países em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, África do Sul, Argentina, Índia, etc., de você ter um contingente entre os precarizados, que são aqueles que vão começar a trabalhar. E a reforma trabalhista, ela foi feita para isso, para que você tenha uma relação entre o capital e o trabalho, entre o patrão e o trabalhador, sem as amarras da lei. Para que o precarizado, e numa situação dessa, esse precarizado, somado com aquele exército de reserva que tem numa sociedade capitalista, e os informais, sendo um percentual tão expressivo, mas tão expressivo, que se você não tiver o Estado dotado de condições políticas e financeiras para enfrentar, você ter um Estado que vai ser um mero espectador da desgraça do povo. E você vai ter um contingente enorme de pessoas perambulando pelas ruas. Não é, por exemplo, a Espanha, gente, tem quase 50% de jovens desempregados. Por isso que tem muitos jovens espanhóis que saem da Espanha, vêm para a América Latina, vai para a Argentina, para o Brasil, porque não tem mais emprego. Então, não é uma coisa que eu estou dizendo de forma lunática que vai ocorrer daqui a 20, 30, 50 anos, quando estivermos mortos. Não, já está ocorrendo agora. Uma forma de desemprego brutal. Hoje não é mais fácil, não tem aquela facilidade incrível de você arrumar um emprego bom, decente, mesmo tendo formação superior. Tem muito mais dificuldade hoje do que teve na minha época. Eu já estou com 66 anos, né? O Vanderlei é jovem ainda, o Valmik também, são jovens ainda, bem mais jovens do que eu. Mas hoje, você se formar, você é uma criança ainda perto de nós, né?
você se formar hoje não é tão simples assim. Por quê? Porque a rapidez com que os governos respondem aos ataques do capital e ao mesmo tempo as renovações tecnológicas é muito lento. Por isso que você dotar, por isso que, viu, Will, nós fizemos esse artigo aqui lá na CUT, do Bolsa Rico. Para mim, a reforma tributária, gente, ela tem uma necessidade nesse país, no mundo todo. No mundo todo, o movimento sindical faz campanha para taxar riqueza, faz campanha para taxar herança, faz campanha para taxar renda. Teve uma vez que eu estava debatendo com um empresário, e o cara, de forma perversa, falou assim para mim, no debate: olha, nós deveríamos plantar no Brasil, ele falando, um imposto baixo para o consumo. Eu topei na hora, falei, tá bom, nós também achamos na CUT que imposto sobre consumo é alto. Eu falei, mas você topa implantar no Brasil o sistema americano? Não estou nem falando de país socialista, de país capitalista, porque lá é verdade, nos Estados Unidos o imposto sobre consumo é mais baixo do que no Brasil, a carga tributária. Mas vai lá ver como é que é a carga tributária sobre herança, renda e grande fortuna. Até porque para sustentar aquela máquina louca, daquele Trump, dos presidentes americanos, alguém tem que pagar imposto, né? Como é que os caras podem jogar bomba na cabeça dos outros e investir em bomba sem ter dinheiro? Então, alguém paga a conta, e quem paga é... Lá, o rico paga muito mais imposto lá do que o rico no nosso país. Aí, quando eu disse isso para ele, ele falou, ah, não. Aí, claro, eu só queria trazer para cá o imposto baixo para consumo, mas não queria trazer um imposto alto para quem vive de renda, quem vive de bolsa de valores, quem vive... Só de dividendos, a gente analisa aqui, o dividendo, não sei se vocês sabem o que é dividendos. Dividendo é o seguinte... O empresário tem uma empresa. Se ele quiser tirar da empresa dele 100 mil reais por mês para sustentar uma vida boa da sua família, fazer viagem para a Europa, ele retira e registra contabilmente na empresa que ele retirou 100 mil reais. Sabe quanto ele paga de imposto sobre esse dinheiro? Zero. Os dois únicos países do mundo que não têm imposto sobre dividendos é Brasil e Eslovênia. A Eslovênia, Brasil e Eslovênia. Nos Estados Unidos se paga 39% de imposto. Aqui é zero. Na Europa todinha se paga com taxa alta. Só nesse imposto, se voltasse a implantar, e quem acabou com esse imposto foi o Fernando Henrique Cardoso. Se voltasse a ter imposto sobre dividendos, o Estado brasileiro arrecadaria 60 bilhões por ano a mais. 60 bilhões por ano a mais, sabe o que significa isso? Dava para resolver o problema da educação e da saúde no Brasil. Tem muito mais dinheiro para a saúde, muito mais dinheiro para a educação, para pagar o piso do Fundeb, né? Entendeu? Mas não tem. E a gente cita aqui outras perversidades que tem no Brasil. Eu não consigo, com todo o meu respeito à religiosidade das pessoas, não me meto na vida, na vida religiosa de absolutamente ninguém. É de liberdade de expressão, de liberdade de culto, etc. Mas eu não consigo entender você ter uma religião onde você arrecada dinheiro do fiel, que vai para o bispo e não paga nenhum imposto, e o bispo leva uma vida de miliardário. A religião virou um espaço de arrecadação de fundo de dinheiro, virou uma empresa de arrecadação de fundo. Não paga imposto também. Que bom, né? Eu monto um verdadeiro negócio, com todo o meu respeito à religião. Pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser o que as pessoas querem. Agora, é uma perversidade você dar dinheiro e a igreja, aqueles que controlam a religião, levam uma vida de milionário, tem helicóptero, canal de televisão, rádio, jornal, etc. Leva a vida de rico, compra Deus e o diabo, entendeu? Bom, compra Deus e o diabo também, é verdade. Compra mesmo Deus e o diabo, entendeu? E não paga imposto. Por que vocês pagam IPVA? Agora, dono de iate de helicóptero não paga imposto. Não tem IPVA de helicóptero, de avião, só deve ter imposto aquelas jangadas que vocês têm aqui no Ceará. Aquilo deve pagar, né? Mas não tem. Então é uma perversidade, e é isso que precisa ser resolvido no nosso país. E a segunda coisa é você dotar o Estado, porque se o Estado não tiver recurso suficiente, primeiro, ele não é um estimulador, um indutor de novas tecnologias de proteção à indústria nacional, porque ele não tem recurso para bancar. Segundo, se ele não tem recurso para bancar isto, para entrar na era tecnológica, para entrar na era da digitalização,
ele não vai ter recurso também para resolver o problema do precarizado, do informal e do exército de reserva do capitalismo, com políticas sociais. Então você poderá ter uma massa de deserdados perambulando pelas ruas, num percentual altíssimo de desempregado, precarizado, muito parecido com a maioria dos países africanos. Não pense que isso não pode ocorrer no Brasil. Basta eleger um outro governo neoliberal o ano que vem, que estará consolidada a desgraça. Porque eles vão esvaziar tanto a capacidade de proteção do Estado em relação aos mais pobres, que o Estado brasileiro não vai ter condição. A Dilma, ela fez um bom governo, não nego, mas cometeu um erro, que foi a história das desonerações. As desonerações provocou um desequilíbrio nas contas públicas, desonerou demais. Quando ela tentou recuperar no início do segundo mandato dela, os empresários disseram não. Você lembra aqueles 2 projetos que chegaram ao Congresso Nacional, forçando as empresas a voltarem a pagar o INSS de acordo com a folha de pagamento e não só sobre o lucro, etc. Os empresários aqui deram banana. Por quê? Porque o capital é assim, você repassa dinheiro para ele, quando você precisa e quer recuperar de volta, porque o Estado estava com ausência de recursos, os empresários disseram, não, agora não. Então, ao contrário, usaram o dinheiro para derrubá-la. Foi isso que ocorreu no nosso país. Então, o Estado brasileiro hoje, não é à toa que tem esse déficit aí de 159 bilhões por ano. Aí vem o governo Temer e radicaliza. Aqui a gente cita, Will, o Refis. Como é que pode? A gente cita o Refis, que é uma baita negociação que está ocorrendo no Congresso Nacional. O cara é sonegador de imposto, aí eu tenho que perdoar parte considerável da dívida dele para ele poder pagar. Alguém perdoa o IPTU de vocês? O IPVA do automóvel? Ninguém perdoa nada, né? O pobre não tem perdão quando deve, mas o rico tem. A gente relaciona aqui, inclusive, a tal da repatriação bondosa. Alguém tem dinheiro aqui em conta na Suíça? Ilhas Caimã? Ninguém tem. O pobre não tem dinheiro lá. Aí o cara manda o dinheiro lá. Por que o cara mandou o dinheiro lá para fora? Para esconder a lucratividade dele. A não ser que seja o Gedel que botou no apartamento do amigo. Esse é o jumento perfeito, né? Como é que o cara põe... Não é possível. O ladrão é tão perverso que às vezes ele é até tonto. Você acha que poderia um cara deixar 8 malas e 4 caixas de num apartamento do amigo, sendo que ele estava sendo investigado pela Polícia Federal? Pega essas malas de dinheiro, bota nas chácaras que ele tem na fazenda dele, embaixo de uma árvore, abre um buraco no chão, dentro de um saco de plástico e deixa lá. Não, levou na casa do amigo. Claro, pegaram, né? Alguém dedou. E o cara tinha dinheiro. Então, para poder enfrentar esse mundo, gente, tem que ter dinheiro. E estão acabando com o Estado brasileiro. Por isso que quando a gente debate, às vezes, entre nós, o fim do Estado, o papel do Estado entre nós, é isso que nós estamos dizendo, em coisas muito concretas. Se você não tem dinheiro para preparar um país, para as novas tecnologias, para preparar um país para uma revolução tecnológica que vai aumentar o exército de reserva, eu não sei o que vai ocorrer com a população mais pobre. Não sei o que vai ocorrer. Por isso que, nesse aspecto, a luta política ela é extremamente importante o ano que vem. O ano que vem não é simplesmente uma luta porque nós queremos nos vingar, porque derrubaram a Dilma, queremos botar o Lula de volta. É uma questão de sobrevivência de nação, sobrevivência de um povo. Que é fundamental que o movimento sindical tenha essa questão em mente para que a gente não fique somente na campanha corporativa. E para finalizar essa parte inicial da minha fala, nós estamos entrando numa fase no mundo aonde... No mundo inteiro, gente, não é só no Brasil, não. Fusão de sindicatos. Nós vamos ter que discutir esse assunto. Não é possível. Eu estava conversando aqui com ela estava me dando informe, que tem sindicato com 55 sócios, né? Sim. Como é que um sindicato com 55 sócios vai resistir a quê? Com 3 tapas que o prefeito dá, você sai na rua catando cavaco. Não tem como você enfrentar. Na Alemanha... tem 7 grandes sindicatos de abrangência nacional, só. E a central sindical. E central única lá. A DGB é central única na Alemanha. 7 grandes sindicatos. Aqui nós temos 16 mil sindicatos. Mesmo dentro da CUT, que é a central sindical mais combativa. E quando eu ando pelo mundo, eu vejo a CUT, Will, olha, a CUT é uma beleza, viu?
Isso aqui a CUT é fantástica, a paixão e o carinho que nós temos pela CUT, porque a gente compara com o que tem por aí. É uma central sindical maravilhosa, em termos de posicionamento político, sabe, faz a ligação entre o imediato e o histórico. A gente debate esse assunto no Congresso que teve lá em São Paulo agora. Aliás, bons debates que ocorreram durante o Congresso, etc. Mas mesmo dentro de nós, que somos uma entidade espetacular, tem essas coisas que não tem como. Aí, como a companheira colocou, aí chega um de fora, compra, e o cara fala assim, bom, a capacidade de arrecadar recursos de 55 sócios, não dá, o que dá para fazer, gente? Para rodar um boletim semanal. E nem um adesivo, não dá nem para pagar um aluguel de uma casa boa, de uma sede boa. Então, nós vamos ter que discutir isso. Já tem sindicatos nossos que estão vendendo sede, estão mandando o funcionário embora, porque não vai ter dinheiro para enfrentar. As outras centrais sindicais, pior ainda, porque eles não têm o nível de vínculo que tem a CUT com o seu sindicato de base. Só que eles têm uma outra facilidade que nós não temos. A facilidade deles qual é? É a falta de vergonha na cara, que eles vão conseguir dinheiro com uma relação direta com o empresário. Se a gente conseguir implantar a taxa de negociação, aí nós vamos ter condições de ter sobrevivência financeira. E a CUT, nesse aspecto, tem mais condições do que os outros, porque os outros, eles não têm esse vínculo orgânico, como tem o sindicato com a CUT, que você paga a mensalidade, etc. Tal, e se implantar a taxa de negociação, mesmo com o fim do imposto, nós vamos conseguir sobreviver. Eles vão sobreviver na base da falcatrua, na base do receber dinheiro dos empresários. Então, essa discussão, ela é importantíssima. Ela é importantíssimo também a gente saber enfrentar o processo eleitoral do ano que vem numa situação onde, quer queiramos ou não, vamos ser empurrados para a esquerda. Nenhum partido de centro, de direita, vai querer fazer coligação, mesmo que seja bem, vai fazer coligação